Fala, guerreiros e guerreiras, futuros policiais civis do estado do Ceará e futuros servidores públicos de todo o Brasil. Pessoal, o tema que vai cair na sua prova da PCCE, cujo edital da IDECAN já trouxe esse tema. E é um tema que pode sim cair, tá? E que tema é? Em Direito Constitucional, classificação da Constituição. Quanto à classificação da Constituição Federal, nós temos uma dica para você realmente não errar essa classificação, mas eu vou aqui explicar cada classificação que nós temos em relação à Constituição Federal. Se liga, olha só, o bizu é: a Constituição Federal é classificada como pedra. Isso mesmo, tá? Como pedra, pessoal, ok? Pedra de você jogar no seu amigo, né? No seu colega, tá? Por que é pedra? Olha só, a Constituição Federal ela é promulgada, diferentemente da outorgada. Promulgada, o povo que aprovou em Assembleia Nacional Constituinte para que a Constituição fosse realizada, diferentemente da outorgada, que é um rei, é um monocrata, tá? É o poder pela força. Desculpa. Nessa outorgada, a Constituição é imposta ao povo e não pelo povo elaborada como é a promulgada. Isso se chama, certo, quanto à origem. Então, quanto à origem, a Constituição do Brasil é promulgada e não outorgada. Depois, quanto à forma, olha para cá, quanto à forma, a nossa Constituição ela é escrita, é um documento escrito. Você já deve ter visto no seu vade-mecum ou na sua Constituição que ela é escrita mesmo, né? Não tem Constituição costumeira, como é na Inglaterra, como é até nos Estados Unidos. Diferentemente da Constituição escrita, é a não escrita, também chamada de consuetudinária ou costumeira, porque é baseada em costumes que, regra geral, não estão escritos. Então, quanto à forma, a nossa Constituição ela é escrita, ok? E aí, seguindo na classificação da Constituição, quanto ao modo de elaboração, ou seja, a forma que ela foi elaborada. A nossa Constituição ela é dogmática, porque ela é baseada em dogmas, tá? Em teorias já pré-concebidas. E aí você tem aquelas teorias, aquelas ideologias e vai e faz a Constituição. Diferentemente da histórica, que ela está sendo feita num lento processo de instituição, como por exemplo a Constituição Inglesa, tá? A Constituição Inglesa sequer existe ainda um documento escrito formal, porque ela é feita com base nos movimentos históricos, a história vai elaborando a Constituição. Já a nossa, ela é elaborada de uma vez só, ela é elaborada de uma vez só, de um jato só, dogmática. Seguindo, quanto à alterabilidade, a nossa Constituição é rígida, pessoal. Por quê, professor? Porque nós temos um rígido processo de alteração da Constituição. Para se alterar a Constituição, não é como uma lei ordinária ou lei complementar, que é um turno de votação e muitas pessoas podem propor. A forma de alterar a Constituição é através de uma emenda à Constituição, que de acordo com o artigo 60 da Constituição Federal, é em 2 turnos de votação e ela tem que ser aprovada por mais de 3/5, ou no mínimo 3/5 dos votos dos membros da Câmara e no Senado, e em cada casa aprovada em 2 turnos. Isso é ser uma Constituição rígida. Diferentemente da flexível, tá? Na Constituição flexível, a Constituição pode ser modificada da mesma forma que se faz uma lei, tá? Então, nessa Constituição flexível, essa rigidez não existe. Quando quer se alterar a Constituição flexível, basta propor a lei, a aprovação em um turno de votação na Casa Legislativa. A nossa não, a nossa é rígida porque tem um dificultoso processo de alteração, ok? Alguns denominam a nossa de super rígida, como por exemplo o Alexandre de Moraes. Segundo ele, como a nossa ela tem algumas normas que são inalteráveis por emenda, a saber, as cláusulas pétreas, segundo ele, seria super rígida. Seguindo, nós temos classificação quanto à extensão. O que é extensão? Ou seja, a nossa Constituição ela é extensa ou não é? A nossa Constituição é analítica ou é sintética? A nossa Constituição ela é analítica, né? Porque ela analisa várias situações. Ela analisa os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, a organização política administrativa, tá? A organização dos poderes, ela distribui os poderes. Então a nossa ela desce a minúcias, tá? Ela é bem mais grande, né? Por isso que o nome é analítica. Diferentemente da sintética, que nesse caso contém apenas organização dos poderes e direitos fundamentais. Então,
pedra é a dica para você acertar a classificação da Constituição Federal do Brasil. E aí cada classificação pode ser cobrada na sua prova. Tanto essas aqui quanto essas aqui. As de preto não são, né, a Constituição brasileira não é classificada assim. A de vermelho, a Constituição é classificada dessa forma: promulgada, escrita, dogmática, rígida e analítica, tá? Isso aqui são as principais classificações da Constituição. Promulgada quanto à origem, escrita quanto à forma, dogmática quanto ao modo de elaboração, rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão. Pegou o bizu? Pegou a dica, tá? Não erra mais essa questão. Agora vai para o concurso, tá? Ou vai para a tua ferramenta de questões, a fazer questões, tá? Anote isso aí, tira o print e vamos rumo à PCCE, rumo à NPE.